Ok. A nossa aula hoje é sobre ativos recipientes e a associação desses dois com a tecnologia cosmética, né? Então, o que é que eu tenho para apresentar para vocês hoje? Como desenvolver um produto cosmético, né? Então, claro que a ideia inovadora de vocês, ela pode estar não só no desenvolvimento de um produto cosmético, mas também de uma inovação tecnológica, de ferramenta digital, por exemplo, não importa. Mas como a disciplina e a nossa ementa é sobre produtos cosméticos, então eu tenho que dar esse foco, e esse foco vai sendo cada vez mais aprofundado e dando exemplo para vocês. Mas diante de cada fala, de cada aula que eu for dando, ideias vão surgindo. E essas ideias, vocês acabam, eu peço, solicito que vocês registrem essa ideia. Pode ser qualquer ideia. Não despreze o pensamento que vem na sua cabeça. Então, valide esse pensamento escrevendo. É isso que eu sugiro, tá? Para essa ideia não ir embora tão facilmente. Então, para desenvolver um produto cosmético, o que que precisamos? Qual a nossa visão aqui? Primeiro, do cuidado da pele, né? Esse cuidado da pele, hoje, atualmente, né, as pessoas estão dando mais atenção, né, estão dando atenção para o autocuidado. Mas aí a gente fica pensando, o autocuidado, como é que as pessoas podem ter o autocuidado se não tem a orientação? Né? Se o profissional da área, muitas vezes também tem dificuldade de encontrar o seu cliente-paciente de forma virtual, né? Então, precisamos sim buscar ferramentas para chegar próximo das pessoas e orientar quanto ao cuidado da pele. E aí, esse cuidado da pele, ele vem através de produtos cosméticos também, tá? A gente pode utilizar ferramentas de tecnologia, de equipamentos, por exemplo, tá? Que só profissionais da área de estética utilizam, né? Mas também temos o cuidado através de produtos cosméticos, que são muito eficazes, por sinal. E aí, quando nós falamos em produtos cosméticos, podemos falar dessa tríade, né, que são ativos, recipientes e a tecnologia aplicada para obter a forma cosmética. E aí eu fiz um destaque aqui para vocês do Canvas, porque é dentro dessa ideia que eu quero que vocês validem, que vocês escrevam, registrem essa ideia. Eu quero que vocês explorem essa ideia utilizando a ferramenta Canvas, que ao final dessa aula iremos apresentar. Então, vamos falar sobre o design cosmético, né? Então, quando a gente pensa no design cosmético, pensamos na necessidade das pessoas. Por isso que é importante nós ficarmos próximos das pessoas. Quando a gente fez o calendário da cosmetologia, é um tipo de ferramenta, foi uma ideia que surgiu, e é um tipo de ferramenta que a gente pode se aproximar das pessoas. Por que não as pessoas fazerem um calendário de cuidado, de autocuidado, né? Esse mês eu tenho que pensar mais, se eu for um homem, né, por exemplo, eu tenho que pensar no mês de novembro nos cosméticos masculinos, no cuidado masculino. Se eu for uma mulher, no mês de outubro, por exemplo, eu tenho que cuidar um pouco mais. Será que é só o cuidado da mama que eu preciso cuidar no mês de outubro? Ou eu posso cuidar também da minha pele, né? Então, lembrar que cada mês eu posso ter um cuidado diferenciado, né? E por que não a gente utilizar essa estratégia de calendário, de data, de compromisso? E quando a gente coloca uma data, nós temos um compromisso, né? Então, por que não na forma de um calendário, né? E esse calendário, obviamente, ele ainda pode ser mais específico, né? Nós colocamos de uma forma generalizada, mas o calendário ele pode ser individual,
né? De acordo com a necessidade de cada pessoa. Imagine quantos calendários podem existir por aí. E aí, de acordo com a necessidade das pessoas, começamos a identificar os problemas. Ou seja, vocês podem até ter uma ideia, né, de como coletar os problemas que as pessoas gostariam de ter solução. Por que não? Isso aí é uma ferramenta muito bacana e é uma estratégia muito bacana de negócio, sim. Né? As indústrias cosméticas, elas querem solucionar os problemas das pessoas. Imagine, você tem um aplicativo, você tem ou uma plataforma, não sei, uma ferramenta de uma forma geral, digital, em que você possa se aproximar das pessoas, mesmo nesse formato digital, no formato que nós estamos longe de todo mundo. É um longe que pode ficar um pouco mais perto, né? E aí, dentro da análise do problema das pessoas, a gente pode se aprofundar, né? E aí, em busca do conhecimento. E aí, a gente passa a ter a gestão desse conhecimento. Mas quando a gente fala em cosméticos, nós precisamos ter um conhecimento profundo sobre pele e anexos, que nós já passamos por essas duas aulas, né? Então, precisamos entrar ali, eu dei para vocês uma noção geral de fisiologia da pele e de anexos. Mas quando a gente capta o problema de uma pessoa, a gente pode pesquisar profundamente, com detalhes, aquele problema da pessoa. Por exemplo, hoje eu estava fazendo a avaliação do projeto que eu tenho com duas alunas, que é de avaliação cosmética e avaliação facial e prescrição cosmética. E aí, analisando a paciente, o que é que ficou claro? Ficou claro que ela toma um medicamento controlado, tá? Esse medicamento controlado, ele causa alterações no sistema lipídico, tá? E aí, com essa alteração no todo o metabolismo lipídico dela, ela tem também alterações de serotonina, ou seja, é um cíclico, tá? E essas alterações de serotonina também, devido a essa medicação que ela toma, elas são provocadoras de formação de espécies reativas de oxigênio, ou seja, radicais livres. E tendo a formação de radicais livres, também ocasiona pigmentação da pele. Ou seja, você consegue identificar, através de toda a bioquímica específica dessa pessoa, a necessidade dela. E aí você passa a escolher os produtos cosméticos, que existem vários produtos cosméticos, graças a Deus, mas que você pode selecionar específico para essa pessoa. Ou você pode desenvolver esse produto cosmético utilizando essa pessoa como exemplo, porque várias e várias outras pessoas também podem ter o mesmo problema que ela, né? Então, isso é muito fantástico. Você desenvolver um produto cosmético quando você tem aquela pessoa como imagem. E aí vem toda a linha que está iniciando, né, agora, essa projeção para a cosmetologia, o tratamento da pele de forma individualizada, mesmo que seja para a indústria cosmética. Então, a gente precisa pensar nas pessoas, né? Por isso que foi tão importante ter feito a avaliação da turma e entender que a turma, ela pensa muito no cuidado do próximo, porque, olha, totalmente conectado com a proposta da cosmetologia atual, tá? E aí, fazendo isso, a gente escolhe os ativos, né? Quais são os ativos que podem ser específicos para aquela determinada pessoa? E dentro da escolha desses ativos, eu tenho que entender toda a característica desse ativo, né? Para poder escolher os recipientes. E aí, na escolha desses recipientes, eu vou escolher a forma farmacêutica. Dentro dessa forma farmacêutica, a tecnologia farmacêutica, enfim, que tipo de embalagem, né, esse produto, ele precisa ser envasado para também ser
ter uma melhor estabilidade ou ter uma melhor acessibilidade desse consumidor ao produto, tá? Então, a embalagem também é extremamente funcional. Além de que a embalagem hoje em dia, né, é uma questão ambiental. E aí, existe também muitos que se interessam no estudo de polímeros para desenvolver embalagens sustentáveis. Essa é uma outra opção também da cosmetologia, tá? E em seguida, você tendo seu produto desenvolvido, você passa para o passo 5, que é a validação desse produto. Validação no sentido como, assim, de estabilidade, de sensorial, de segurança, de eficácia. E aí, uma vez que você conseguir toda essa estratégia, né, todas essas informações, você vai para a estratégia de negócio, né, que sempre ela vai estar conectada, né, você não vai deixar somente para pensar a estratégia de negócio quando você está com o seu produto pronto. Claro, em todo momento, você vai pensar se aquela proposta, aquela ideia, ela é viável como negócio, sim, tá? Então, desde o começo. E quando é que a gente pensa nisso no começo? Quando a gente pensa em quantas pessoas aquela nossa ideia, aquela proposta, ela pode solucionar o problema de muitas e muitas pessoas, né? A gente pode pegar o exemplo de uma só, mas aquele exemplo, muitas pessoas podem estar precisando também. Então, quanto maior for o seu raio de atendimento, melhor será a sua estratégia de negócio. O que é ativo cosmético? Bem, existe uma certa diferença de ativos cosméticos e insumos farmacêuticos ativos, que a gente chama de IFA. A IFA é um componente farmacologicamente ativo destinado ao emprego em medicamentos. Ou seja, é o princípio ativo que incorporamos em uma forma farmacêutica e vai ter uma atividade farmacológica para tratamento de uma patologia. Por isso que obtemos, ao final do desenvolvimento da formulação, um produto medicamentoso. Podemos ter o exemplo aqui do caso do princípio ativo cetoconazol. O cetoconazol podemos encontrar, por exemplo, na forma de creme, né, e também na forma de shampoo, né, muito utilizado na forma de shampoo. E aí você não vê o cetoconazol shampoo, por exemplo, em um supermercado. Você vai encontrar o shampoo de cetoconazol em uma drogaria. Bem, existe um fundamento para isso. O shampoo de cetoconazol, ele é um medicamento e ele não é um cosmético. Por quê? Porque ele vai tratar a patologia, ou seja, ele é um antifúngico, né? Então, por isso que não é classificado dentro do rol de cosméticos. Por quê? Pela definição de cosmetologia, os ativos cosméticos, eles não tratam, não são terapêuticos, eles não tratam patologia, e sim, eles são incorporados em uma forma farmacêutica para destinar ao embelezamento, à saúde da pele, né, como um todo, ou seja, nós podemos utilizar como uma forma farmacêutica que vai tratar o preventivo, ou seja, não vai fazer com que aquela pele se torne uma pele doente. Então, esse ativo cosmético promove o bem-estar da pele. Ou seja, se a pessoa utiliza um shampoo de cetoconazol para tratamento de seborreia, né, por exemplo, esse shampoo, ele não vai ser cosmético, e sim um medicamento. E aí, como alternativa cosmética de substância ativa, ou seja, ativo cosmético, né, que vai ter também uma propriedade que nós precisamos, que ele será incorporado numa formulação e precisamos comprovar a eficácia desse produto. Porque, por exemplo, o peritionato de zinco, nós utilizamos o peritionato de zinco também na forma farmacêutica shampoo,
né, na forma cosmética shampoo, para controlar a produção de oleosidade. E aí, a gente não vai tratar o fungo, mas sim prevenir, né, que ocorra a seborreia, né, antes de ocorrer a seborreia. Então, a gente controla a oleosidade com um shampoo de peritionato de zinco, por exemplo. E aí, a gente não trata uma patologia, nós tratamos o bem-estar do couro cabeludo. Então, isso significa ativo cosmético. Como ativos cosméticos, nós temos uma gama de ativos que nós podemos utilizar, tá? O primeiro seria qual? Seria retinoides, temos os antioxidantes, temos os antiglicantes, né? Os antiglicantes, por exemplo, são para aqueles consumidores de açúcar, tá? E que a gente quer evitar a glicação de colágeno, então podemos indicar os antiglicantes. Temos ácidos graxos, temos extratos vegetais, os oligoelementos, como selênio, zinco, cálcio, tá? E vários outros. Temos vitaminas, como vitamina C, vitamina E, vitaminas do complexo B também. Então, nós temos uma infinidade de ativos que podemos incorporar nos produtos cosméticos. Temos também os hidroxiácidos, os microabrasivos, quando queremos fazer uma esfoliação dessa pele. Temos fatores de crescimento que podemos utilizar como rejuvenescedores, os filtros solares químicos, físicos, né, os filtros solares naturais também. Temos a água termal, que já pode entrar como veículo ou até como produto cosmético, né, sendo envasado numa embalagem tipo spray, por exemplo. Temos os adstringentes, quando queremos fechar os poros da pele. Ou seja, nós temos uma gama de ativos. Não importa o ativo, né? Seguimos uma logística para poder desenvolver esse produto cosmético. Então, qual seria essa logística? Primeiramente, local de aplicação na pele. Por que o local de aplicação na pele? Verificamos na aula sobre peles que cada local nós temos uma variação das características dessa pele. Podemos ter variação de pH, podemos ter variação da espessura do extrato córneo, tá certo? Então, podemos ter variação na derme, tá? Na estrutura dessa derme. Então, cada região do nosso corpo, o cosmético, ele precisa estar adequado, para aquele local do corpo, tá? Então, importantíssimo saber em que local você vai querer aplicar esse produto cosmético. Ah, professora, eu desenvolvi um produto cosmético corporal, eu posso utilizar ele no meu rosto? Olha, depende dos recipientes que foram escolhidos. Geralmente, os emolientes que são utilizados para aplicação corporal, eles são incompatíveis para aplicação facial. Por que eles são incompatíveis? Porque eles são mais lipofílicos, e sendo mais lipofílicos, eles podem ocasionar acne, tá? Na face, já que as glândulas sebáceas, elas são bem mais ativas no nosso rosto, né? E aí pode dar uma variação na produção lipídica e aí promover a manifestação da acne, tá? Então, por isso que é tão importante cada recipiente você saber em que local do corpo você vai aplicar. A camada da pele em que o ativo deve apresentar eficácia. Então, eu preciso saber se vai ser na epiderme, se vai ser na derme ou se vai ser na hipoderme. Por quê? Qual é a diferença? Primeiro, a questão dos ativos, né? Por exemplo, eu quero
eu quero que seja, principalmente na cosmetologia, que nós associamos vários ativos em um produto, um só produto cosmético. E aí, esses ativos, eles acabam podendo ter uma incompatibilidade até entre eles, ou dependendo da necessidade, da eficácia desse ativo. Vou dar um exemplo para vocês. Se eu for associar, por exemplo, um filtro solar, essa pessoa ela quer um protetor solar, por exemplo, corporal, e que esse protetor solar trate também a celulite. Eu tenho isso no mercado, eu posso ter isso no mercado, um BB Cream como esse. Olha, eu acho inviável. Por quê? Porque um protetor solar, um filtro solar, ele tem que ter ação superficial, tá? Ele não pode ser absorvido. Então, nós temos que desenvolver um filtro solar que ele não tenha absorção sobre a pele, tá? Na pele, quer dizer. E aí, o ativo para tratar a celulite, ele tem que ir para até que camada? A hipoderme. Então, como é que eu posso fazer uma tecnologia que, ao mesmo tempo, ela seja, só os filtros fiquem na superfície e o ativo anticelulítico consiga permear até a camada inferior da pele, tá? A camada mais profunda da pele, tá? Eu não posso dizer, nunca posso dizer não, tá? Mas eu afirmo que é uma tecnologia praticamente inviável, né? É muito complexo você fazer isso, né? Você pode até fazer um revestimento um nano, né? Num ativo anticelulítico, né? E o filtro solar sem a formulação nano, mas eu preciso avaliar essa eficácia alcançada, né? Então, eu posso ter essas ideias, mas será que a ideia é viável? Né? Preciso pensar nisso também, tá? E aí, como eu já venho falando desde a farmacotécnica para vocês, qualquer ativo, não importa, eu preciso analisar a estrutura química deste ativo. Eu preciso entender as funções químicas, se é um ácido, se é um éster, se é um aldeído, tá certo? Por quê? Essas funções químicas, tá? Elas vão influenciar nas ligações entre as moléculas. E influenciando na ligação entre as moléculas, vai influenciar também na solubilidade. Além de na permeabilidade, tá certo? Por exemplo, a função éster é bem mais permeável, né, do que a função álcool, por exemplo, tá certo? Mas a função álcool, ela é mais ativa do que a função éster, tá certo? Então, eu preciso entender a estrutura química desses ativos. Preciso também saber a concentração, né? Como medicamento, se eu não colocar na concentração que vai propor a eficácia do meu produto, eu vou ter um efeito subterapêutico, né? Então, ou então, por exemplo, eu for trabalhar com um ácido, tá? E eu for colocar, por exemplo, ácido retinóico, eu for colocar uma concentração de 2% de ácido retinóico, eu vou entregar ao meu paciente diretamente, esse paciente ele pode queimar a pele, tá? Então, dependendo do ativo, a concentração desse ativo, ele pode ser somente em consultório, tá certo? Uma concentração mais elevada, no caso dos peelings, né, em que a gente prescreve e pede para a farmácia de manipulação manipular de acordo com a necessidade daquele paciente. Ou então, eu vou colocar um pré-peeling, tá? Uma concentração de pré-peeling, que é uma concentração mais baixa, mas que o meu produto, ele fique num pH 3, por exemplo, tá certo? Então, a concentração do ativo é extremamente importante também para a segurança dessa pele, a eficácia e segurança. O estado físico desse princípio ativo, eu preciso saber se é no sólido, se é líquido, se é gasoso, tá certo? Por quê? Por exemplo, o sólido, se eu for colocar, se o meu princípio ativo está no estado sólido, eu vou incorporar numa forma creme, eu preciso
que todos os ativos, eles estejam solúveis, né? Então, vou escolher meu humectante, meu emoliente ou meu surfactante para solubilizar esse meu princípio ativo, para eu poder incorporar ele numa forma creme. Então, eu preciso entender que estado físico é esse meu princípio ativo. Se ele está no estado líquido, por exemplo, será que nesse estado líquido, esse meu princípio ativo, ele sofre hidrólise, não sofre hidrólise? Se ele oxida facilmente, né? E que tipo de embalagem esse meu princípio ativo precisa ser armazenado para ter uma maior estabilidade? Então, todas essas informações eu preciso ter em mente. Solubilidade e pH, né? Esse é o carro-chefe de desenvolvimento de uma formulação. Todo formulador, a primeira coisa que ele vai pensar é o quê? Em que meu princípio ativo é solúvel, tá? Essa solubilidade, ela é influenciada pelas cargas iônicas, né? Nesse meu princípio ativo, ele precisa estar no estado iônico ou no estado molecular, né? Se eu for colocar esse meu princípio ativo como um veículo para tratamento em iotonforese, eu preciso que ele seja iônico, para eu ter uma eficácia com os equipamentos que eu utilizo para o tratamento de iotonforese, certo? Então, toda a informação, todos os detalhes sobre esse meu princípio ativo, ele é fundamental na minha pesquisa. Aí eu vou procurar saber as condições de estabilidade, né? Fatores externos, fatores internos que influenciam na estabilidade nesse meu princípio ativo. Eu vou entender a incompatibilidade desse ativo com outros ativos e com os recipientes, as condições de armazenamento, de embalagem e as legislações específicas. Por quê? Veja só, um exemplo de filtro solar. Eu tenho que seguir a resolução, né, que a Vigilância Sanitária preconiza para filtros solares, para eu não colocar nessa formulação, eu quero atingir um FPS 50, por exemplo. Poxa, mas eu só consegui atingir o FPS 50 se eu colocar esse determinado filtro solar em uma concentração um pouquinho mais elevada do que a legislação permite. Bem, quando você for enviar para a Anvisa, esse teu produto ele será reprovado, porque você colocou em uma concentração diferenciada, né, ou seja, uma concentração não permitida pela legislação. Então, o produto vai ser reprovado. Então, não precisa decorar a legislação, mas é importante saber que existe as legislações para na hora de você formular, você vai lá com o material consultivo. E isso eu já deixei toda a lista de legislações específicas da cosmetologia no Google Sala de Aula para vocês, no tópico legislação de cosméticos. Aqui eu trago para vocês esse exemplo de uma ideia inovadora, tá? Esses dois amigos, tá? A Andrea Kessia e o Victor Falzoni, que fundaram a BioBee em 2019. Olha só, bem pertinho da pandemia, tá? E hoje, eles estão um sucesso, certo? Por quê? Porque tiveram uma ideia inovadora em contribuir para o movimento lixo zero, né, com produtos cosméticos. Eu vou abrir aqui para vocês escutarem o áudio. É uma reportagem de pequenas empresas e grandes negócios que eu vi esta semana e eu achei interessante colocar aqui na aula para vocês verem como a ideia, ela surge assim, tá? Ela surge de uma necessidade da sociedade. E aí, esses dois amigos abraçaram uma causa. Vou mostrar aqui para vocês. Deixa eu parar a apresentação e fazer aquele esqueminha que Bruna me ensinou. Pronto. Aqui, ó, vou passar, ele tem um áudio, eu vou botar o áudio para vocês ouvirem, mas os dois amigos são esses, tá? Os produtos que eles estão vendendo, esse daqui, tá? Que é o cosmético sólido, que hoje está em auge, certo? Aqui está o exemplo dos produtos. E vou colocar o áudio para vocês ouvirem e entenderem a história deles.
Amigos de infância criam marca de cosméticos em Barra e vendem média de 75 mil itens por mês. Pequenas empresas, grandes negócios. Andréia Quercia e Vitor Falzoni fundaram a BOB no final de 2019, como uma forma de contribuir para o movimento Lixo Zero. Andréia Quercia e Vitor Falzoni estão com 33 anos de idade e são amigos desde os 8. Eles se conheceram na escola e acabaram fazendo a mesma faculdade de administração em São Paulo. Depois, cada um seguiu seu caminho profissional. Ele trabalhou no mercado financeiro e no varejo, enquanto ela com consultoria, mas sempre mantiveram a amizade. Em 2016, Andréia se mudou para Madrid, na Espanha, para fazer um MBA em empreendedorismo com foco em startups, área que sempre teve interesse. Por lá, ficou surpresa ao perceber que os hábitos de preservação ambiental estavam enraizados na rotina das pessoas. Desde cedo, nas escolas, as crianças aprendem, por exemplo, a como reciclar e separar devidamente o lixo. A consciência ambiental e o senso de comunidade são muito fortes e contagiantes, conta a empreendedora. Ela passou a pesquisar sobre os impactos do plástico no meio ambiente e descobriu o conceito de produtos de beleza que não usam água e que, por isso, não precisam de embalagens plásticas. Mais de 80% do conteúdo de shampoos e condicionadores líquidos é composto por água, e precisam de embalagens plásticas para o transporte da mistura. O impacto ambiental disso é enorme, já que o plástico demora, pelo menos, 450 anos para se decompor. Na mesma época, em SP, Falzoni percebeu o desperdício e a grande quantidade de lixo produzida pelo varejo e passou a se interessar pelas questões ambientais. Todas as atividades da nossa rotina geram impactos na natureza. E uma vez que você começa a se sensibilizar em relação a estes temas, é um caminho sem volta e explica. Mesmo à distância, os dois trocavam informações sobre seus aprendizados. Em 2018, eles perceberam que tinham o mesmo desejo de trabalhar em um projeto que ajudasse pessoas a gerar menos impacto ambiental em suas rotinas. Assim, a princípio como um trabalho paralelo, a dupla fundou a BOB, Bars Over Bottles, que pode ser traduzido como barras acima de garrafas. O primeiro passo foi fazer pesquisa sobre produtos disponíveis no mercado. Durante um ano, eu comprei mais de 300 itens em barras do mundo inteiro e experimentei todos, conta a empreendedora. Os amigos também contrataram uma química para auxiliar no desenvolvimento dos produtos da marca, e assim, chegaram as primeiras fórmulas. Em 2019, iniciaram as vendas de 3 tipos de shampoos e 2 tipos de condicionador em barras, todos zero plástico. Hoje produzem itens específicos para diversos tipos de cabelo e pele. Além disso, a marca é parte do movimento Banheiro Sem Plástico, que incentiva e educa pessoas, por meio das redes sociais, a ter um banheiro mais minimalista e que gere menos impacto ambiental. No início do negócio, os empreendedores tinham dúvidas sobre a adesão do público, por se tratar de produto pouco conhecido, mas se surpreenderam com os resultados das vendas. Atualmente, a BOB vende, em média, 75 mil produtos em barras por mês e conta com uma equipe de 40 pessoas nas áreas de logística, comunicação, tecnologia, administração e redes sociais. A produção é terceirizada e acontece em uma fábrica no estado de SP. A equipe acompanha todo o processo de produção, garantindo a qualidade de cada produto. Além disso, a BOB é uma empresa digital, sendo que as vendas, o monitoramento e o contato com os clientes são feitos pela internet. O público consumidor da marca é majoritariamente composto por mulheres jovens, que fazem uso das redes sociais e moram em SP. O Instagram é responsável por mais da metade das vendas da empresa. Por já ter o digital em seu DNA, a pandemia não afetou negativamente as vendas da BOB. Os fundadores, inclusive, acreditam que as pessoas passaram a se preocupar mais com o meio ambiente no período de isolamento social, o que gerou maior engajamento para a marca. Para o futuro da empresa, os amigos pretendem ampliar o portfólio da linha de higiene pessoal, além de dar continuidade ao movimento Banheiro Sem Lixo, ampliando as vendas para outros países. Queremos impactar positivamente um número ainda maior de pessoas, diz Andréia, que segue morando na Europa e tocando remotamente a BOB. Quer ter acesso a conteúdos exclusivos da PEG? É só clicar aqui e assinar. Ok. Então, deixa eu colocar aqui em volta. A apresentação está inteira. Bem,
Então, aqui, dei para vocês um exemplo, né, do que seria uma inovação, através de uma ideia. Voltando aqui na nossa linha de ativos, né, então, se a sua ideia surgir através de ativos, por exemplo, né, então, o que é preciso? É preciso investigar profundamente todas essas características aqui, ó, de orientação de caminhos que eu coloquei para vocês de fundamentação teórica sobre esse ativo, né? Para poder você dar uma proposta, assim como eles fizeram. Eles são administradores, eles contrataram um químico para fazer isso, né? Mas por que não o farmacêutico, ele abraçar isso aí e ele mesmo fazer ativo desse desenvolvimento, né? Por que não? Então, isso é o que gera o diferencial. Então, assim, eu poderia, neste momento, né, sobre ativos cosméticos, entrar profundamente em cada detalhe de um ativo desse aqui para vocês, tá certo? Poderia, sim. Só que aí vocês não iriam aprender. Iria ser jogar minhas palavras fora. Por quê? Porque a gente só aprende quando a gente tem interesse, vontade e necessidade. Então, para despertar isso em vocês, é importante vocês, qual desses ativos aqui que vocês poderiam ter mais interesse? Começando de vocês mesmos. Por exemplo, vocês teriam interesse em peeling? Trabalhar com peeling, peeling de retinóide, peeling de hidroxiácidos, né? Ou peeling microabrasivos, né? Que é de grau 1, por exemplo, né? Eu teria interesse com filtros solares, porque eu já participei da campanha Fotoeducação, então, e está lançando novos filtros solares, aí novos produtos fotoprotetores, agora com a necessidade de proteção visível, porque muitas pessoas estão aí na frente da tela do computador, e aí eu quero me aprofundar um pouco mais nisso, né? Ou então porque na minha faixa etária os poros da minha pele estão dilatando e eu gostaria de me aprofundar mais em adstringente, né? Então, comece com você mesmo, né? Ou porque minha mãe, ela tá, já tá com mais de 50 anos, né? Ou então, tem mais de 40, né? 40 a gente já começa a despertar um pouco mais de produtos rejuvenescedores. E aí eu quero também me aprofundar em fatores de crescimento, eu quero me aprofundar em peptídeos, né? Trabalhar um pouco mais com proteínas aplicadas em cosméticos, né? Então, qual é a minha linha? O que eu pretendo, né? De dar de diferencial? Então, eu acho que seria muito mais gostoso o aprendizado quando a gente aplica esse aprendizado, tá certo? E aí vocês me questionam em relação a isso. Então, dentro desse roteiro do processo de aprendizagem, eu passei aqui a lista de ativos mais utilizados em produtos cosméticos para vocês. Cada ativo desse existe uma particularidade, tá? Então, qual o primeiro passo disso aqui? Você identificar qual o ativo que mais te chama a atenção, né? Através da sua necessidade. Aí você vai, né? Essa empresa mesmo, de exemplo que eu passei para vocês agora, para eles desenvolverem essa ideia, ela chegou a comprar 300 produtos diferenciados, né? Para poder compor a ideia dela. Então, por que não? Não precisa vocês comprarem, gastar dinheiro com isso, mas por que não fazer uma pesquisa dos produtos que já existem dentro da necessidade de vocês, tá certo? Então, esse aí é o que eu estou resgatando. E aqui eu passei a orientação para vocês de como fazer a fundamentação teórica, em que vocês podem fazer essa fundamentação através de bases de patentes e através das bases de artigos científicos, que eu já mostrei em várias e várias outras aulas, tá? E aqui segue o roteiro de pesquisa sobre esses ativos, certo? Aqui eu mostro para vocês, vou aumentar aqui a tela, quando a gente faz essa pesquisa de concorrência, né? Então, a gente tem que olhar. Então, eles promoveram um produto que é um produto sólido, né? Com pouca quantidade de água, quer dizer, sem água, que agora a proposta
cosmética, o novo lançamento na área cosmética é shampoo e condicionador sólido, e aqui eu trouxe uma ideia aqui para vocês dessa marca, Hello Ribar, né, que ela mostra aqui, ó, os produtos que ela tem, tá, vocês podem entrar nesse site e conferir, é uma marca lá dos Estados Unidos, e conferir os produtos que eles têm, tá, aqui está o exemplo, e eu coloquei aqui a composição, né, em destaque, quais são as substâncias que dão essa forma cosmética. Por exemplo, condicionador. Condicionador, eu tenho algumas formas de condicionar esse cabelo. Uma das formas de condicionar o cabelo é equilibrando a carga elétrica do cabelo. Por exemplo, quando nós aplicamos um shampoo nesse cabelo, o shampoo, os tensoativos primários que promovem a limpeza desse cabelo, são tensoativos com carga iônica negativa. Então, meu cabelo, quando eu termino de lavar com o shampoo, ele fica eletrizado negativamente. Então, se todos os fios, eles ficam com cargas elétricas negativas, eles tendem a repelir. Aí você vai utilizar um condicionador com carga elétrica positiva, que é um surfactante iônico catiônico, tá? Com a carga positiva que vai neutralizar essa carga elétrica negativa do fio do cabelo. Então, ele acaba condicionando, ou seja, o cabelo fica menos eletrizado. E quais são esses ativos? Aqui, ó, o clássico é berrentriônio, tá certo? Que eu posso utilizar no condicionador. E aí, eu tenho outros mecanismos de condicionamento, que é promover o manto lipídico do fio capilar, aquelas membranas externas que protegem a cutícula do cabelo. E aí, eu utilizo, ó, as manteigas que estão aqui, tá certo? E tudo isso, esse condicionador, ele está na forma sólida. Você não vê água nesse condicionador. É um processo sólido, tá? E aí o shampoo. Mas, professora, no shampoo que eu preciso utilizar surfactante que vai promover a limpeza, né? Como esse surfactante aqui. Eu posso utilizar também tensoativo catiônico? Pode. Só que esse shampoo, ele vai ter uma propriedade de também condicionamento. E aí a propriedade de limpeza desse shampoo não é uma limpeza profunda. Vai ter uma limpeza, mas uma limpeza condicionante, em que eu também tenho outro tensoativo com carga catiônica, né, ou seja, carga positiva, tá certo? E aí eu posso adicionar também outros ativos, como pantenol, proteína hidrolisada, tá? Que vai melhorar a estrutura danificada da cutícula do meu cabelo, ou seja, da queratina do meu cabelo. E aqui, um shampoo sólido também, sem água, ou seja, eu estou dando a proposta ambiental, tá? Que nós estamos vivendo atualmente. Vou compartilhar aqui com vocês o que eu coloquei no Telegram, que foi recente, e eu acho interessante apresentar aqui, que eu não sei se vocês olharam, mas a Cosmetic Innovation, ela publicou esse artigo, tá? Depois vocês clicam aqui, dão uma lida, vocês podem entrar na Cosmetic Innovation pelo Instagram ou pelo LinkedIn. E aqui é uma inovação, tá? Bem interessante, achei super interessante, uma ideia maravilhosa, tá? De dispensar sabão, tá? Em que a embalagem é um sabão. Então, você tem o teu shampoo aqui dentro. Quando você termina esse shampoo, você não fica sem nada. Você tem a própria embalagem, tá? Que é um sabão sólido, que você pode utilizar também, tá? Então, uma ideia muito bacana, tá? E muito viável. E aí, você substitui as embalagens de plástico, tá? Muito interessante essa ideia, eu gostei bastante. Ou seja, as ideias, elas surgem assim, tá certo? De você observando o teu dia a dia, tá? O que é que acontece, é assim que vai surgindo a ideia. E aí você vai vendo, né, os concorrentes, tá?
Os concorrentes, eles podem ser colaboradores da tua ideia. E aí a gente pergunta, né, para fundamentar, o que é essa ideia e para quem é essa ideia? Então, eu quero reforçar bastante isso para vocês, né? A quem se destina a tua ideia? E aí você tem as ferramentas, você pode utilizar livros, esse livro aqui de Costa, Adilson Costa, é muito geral, muito bacana, tá? Eu passei o link para vocês do Telegram, que vocês podem baixar os livros, tem muito livro bacana por lá. E aí vocês também podem entrar no site do Cosmeto Guia para poder aprofundar o conhecimento de vocês, no que vocês se interessarem. Aqui temos também o site da Anvisa, tá? Em que, nesse link aqui, vocês copiam e colam, tá? Eu coloquei esse slide na forma de PowerPoint, então vocês vão ter acesso de copiar e colar no Google, diretamente no Google, e vocês vão abrir a página de todos os ingredientes que a Anvisa disponibiliza com as funções desses ingredientes. Então, existe uma lista lá, ela não é exaustiva, tá? Mas ela pode ser uma ferramenta bacana para você. E também, quando você vai desenvolver um produto cosmético, é importante vocês olharem o parecer técnico da CATEC, né? Que eu já falei isso na aula passada de legislação. Mas, repito novamente, é importante a gente ter noção de todos os pareceres que tem lá. Por exemplo, você vai desenvolver um produto hidratante, que é utilizar ureia, né, como hidratante. Existe um parecer técnico sobre a ureia. Qual é a concentração de ureia que você pode utilizar para ele ser grau 1, para ele ser grau 2, certo? Então, importante vocês analisarem isso aqui também, tá? E eu peço para a prova de vocês que vocês olhem isso aqui também, nesse parecer técnico da CATEC. Ou vocês podem ir diretamente, né, pelo site do FDA, e aí também fazer essa pesquisa, essa busca, essa fundamentação no site do FDA. Eu vou abrir aqui, porque eu acho bem interessante mostrar para vocês, o site da Prospecto, que vai te dar todas as informações, inclusive de fornecedor e função dessas matérias-primas. Muita gente chega para mim, mas professora, como é que a senhora consegue ver a necessidade de uma pessoa e consegue, ao mesmo tempo, indicar um produto cosmético só olhando a composição? É porque a repetição do estudo. Então, eu estou constantemente estudando sobre isso e eu utilizo essas ferramentas que eu estou passando para vocês. É assim que vai formando a minha capacitação. Né? Minha capacitação ela é diária, todo dia. Todo dia eu aprendo uma coisa nova. Não é porque já fiz pós-graduação disso, já sou formada disso, já dou aula sobre isso. Não, mas todo dia a gente faz uma capacitação. Todo dia a gente aprende com uma outra pessoa, tá? E aí eu estou passando para vocês as ferramentas que eu mais utilizo para poder tirar sempre as minhas dúvidas, porque sempre a gente tem dúvida. Então, aqui, ó, vou abrir para vocês o site da Prospecto. É gratuito, tá? Então, vocês podem se cadastrar lá. Vou sair aqui dessa apresentação para abrir o site. Aqui. Bem, aí o que é que você pode fazer? Você pode, ó, por exemplo, eu deixei aqui na aula 3 palavrinhas-chave daquelas produtos que eu citei. Mas eu vou colocar outro, por exemplo, petrolato. Petrolato, ó, já vai te dando a indicação. E aí você clica, tá? Tem na língua que você quiser, botei aqui na língua portuguesa, porque é a nossa língua materna. Mas aqui, ó, você vê, petrolato, quais são as empresas que fornecem? Aí você já tem aqui. Então, essas empresas, vocês já podem seguir nas redes sociais de vocês, né? Para vocês podem entrar nos sites dessas empresas, no YouTube dessas empresas, e aí já começar a ver o que é que elas fornecem, né? Então, quem é desenvolvedor de matéria-prima está antenado junto com as empresas, tá certo?
Aí vem, ó, o prospecto, ele já dá a funcionalidade. Então, para quê? Quais são os produtos que eu mais utilizo com essa funcionalidade? Eu tenho 4, ó. Aí aqui ele já indica, tá certo? Aí a classe química também, ele já indica também. Aí aqui, ó, por exemplo, na Chemiuno, ele já faz um blend, tá, de petrolato, não é só petrolato, né, que a Chemiuno fornece, ele forma um blend, e esse blend já é uma base, né, uma base não iônica que eu utilizo para pomadas, por exemplo. Então, se eu compro essa base aqui da Chemiuno, eu só preciso solubilizar meu princípio ativo e incorporar nessa base. E se meu princípio ativo for estável nessa base, eu já tenho uma formulação pronta, né? Claro, colocando antioxidante nessa formulação, né? Se necessário, agente quelante e tudo mais, né? Então, aqui é onde você começa a fazer a sua pesquisa, tá? Para poder escolher quais são os recipientes, seus princípios ativos que você pode utilizar na tua formulação. É bem interessante. Tenho também essa base aqui, ó, que também está lá marcada na nossa aula, que é Special Chem, que você pode colocar aqui. E aqui ele também, da mesma forma, ele vai, ó, te dar os ingredientes mais utilizados, em que funções eles são mais utilizados, ó, o petrolato, ele é muito utilizado, 157 formulações como emoliente, tá? Agente hidratante, 58, tá certo? Lubrificantes, 31, agente antipoluição, 1, agente antiestático, 19, tá certo? Então, aqui ele já vai dar, ó, agente condicionante, 15. Então, ele vai dar o mesmo produto, ele pode ter várias atividades, tá? De acordo com a concentração que vai ser incorporada na formulação. E é assim que a gente vai aprendendo. Vamos voltar de novo. Depois eu leio as perguntas de vocês, tá bom? Deixa eu adiantar aqui um pouco mais a aula. Aí aqui também tem os canais do YouTube, que são canais que eu indico para vocês acompanharem, para vocês ficarem antenados com o que acontece, né? O canal da FCE Pharma, que é a conversa de mercado, que eu já compartilhei com vocês lá no Telegram, e também o canal da ABC, o Cosmetalk da ABC, muito interessante também para vocês ficarem antenados na área da cosmetologia, tá? E aí, eu tenho que bater palmas para Lucas Portilho. Ele organizou um evento de ingredientes cosméticos. Olha, muito bacana, eu adorei o trabalho que ele e a equipe dele fizeram. Eu vou compartilhar aqui com vocês. Vocês podem se fazer o cadastro, tá? Aqui. Mas eu vou compartilhar porque é bem interessante vocês verem a telinha. Vocês copiam e colam, fazem o cadastro e vocês vão ter acesso a todas as aulas, ó. E aqui são todos os fornecedores de matérias-primas, aulas muito interessantes, tá? Do que está acontecendo hoje, né, no mercado. E aí vocês podem escolher tudo isso aqui, gente. Se vocês assistirem, vão dar ideias, tá, inovadoras para vocês, tá certo? Então, vocês clicam, tá, em um desses expositores aqui e vocês vão ter acesso gratuito para essas aulas, tá? Ele deixou disponível esse evento aqui, que já aconteceu, já faz um tempo, mas ele deixou esse evento aqui gratuito, tá? Então, vocês podem ter acesso. E aqui, passo para vocês, deixo aqui também o site da ABC, Associação Brasileira de Cosmetologia. Deixa eu colocar aqui a página.
voltar. Deixo para vocês aqui a página da ABC, tá? Que vocês podem entrar nesse link aqui, Casa da Cosmetologia, e vai ter o 33º Congresso Brasileiro de Cosmetologia. E caso quem tem interesse, é um evento muito interessante, estão reunidos as empresas, os pesquisadores, todos envolvidos na área da cosmetologia, vão estar aí presentes nesse evento, né, que vai acontecer neste ano, tá? Então, quem tem interesse de enviar trabalho, tá aqui, tá? O evento aberto para receber trabalhos, tá? Então, vale a pena vocês conferirem para ver se vocês têm aptidão para isso. Bem, em relação aos recipientes, então, todos esses ativos, né, eles não vão ter a eficácia esperada se a gente não escolher os recipientes para obter uma forma farmacêutica. Então, o que significa recipiente? São substâncias ou compostos inertes sem atividade farmacológica, utilizados na diluição ou transporte do princípio ativo. E são utilizados para obter uma forma farmacêutica, para a gente atingir uma eficácia desejada, né, adquirir um determinado sítio-alvo, né, principalmente quando trabalhamos com nanocosméticos, tá? Ou uma formulação vetorizada, certo? E também ter uma textura agradável, ter estabilidade, ter segurança, né? Na cosmetologia, certo? A gente utiliza muita terminologia veículo, certo? Que é empregado para as formulações líquidas e semissólidas, tá? Na forma farmacêutica. Enquanto recipientes, a gente utiliza para formas farmacêuticas sólidas, tá? Então, vocês podem ver em alguns momentos que se fala recipientes, em outros momentos se fala veículo, tá certo? Mas o entendimento é o mesmo, tá? São matérias-primas inertes, né? Inertes, que a gente não tem aquela eficácia terapêutica comprovada como um princípio ativo, né? Como eu defini ali para vocês, tá? E aí, para diferenciar um pouco o ativo, né, de medicamentos e cosméticos, então a gente chama frequentemente de substância ativa, certo? E todos esses ativos na cosmetologia, elas são de uso tópico e uso externo, tá certo? E aí, como recipientes? Quais são os principais recipientes que utilizamos para obter essa forma farmacêutica, né, essa forma cosmética? Então, utilizamos, com frequência, surfactantes, umectantes, emolientes, espessantes, que são os polímeros, conservantes, essências, corantes ou pigmentos, certo? Então, essa é a nossa bagagem que nós temos acesso dos fornecedores para obter a forma farmacêutica. Aqui eu trouxe para vocês o exemplo, né, da empresa Nobrevi, tá? Um exemplo de uma forma farmacêutica, por exemplo, pomada, tá? E aí você tem, por exemplo, uma ideia, né? Você vai ter essa ideia através da necessidade. Para quem, né? Então, se você entrar no site da Nobrevi, ele vai mostrar ali para quem tá? Então, eu vou utilizar esse produto, eu quero que seja um produto para os pés, mas para os pés de quem, tá? Para pés que têm pés ressecados, tá? Então, por exemplo, pode ser um pé ressecado ou por aquela pessoa que não toma muita água, ou por aquela pessoa que usa muito com frequência sandália havaiana, ou por aquela pessoa que anda com pés descalços, que são características de ter um pé ressecado, né? Ou simplesmente para aquelas pessoas que não dão muita atenção, né, para os pés, e já começa um processo de ressecamento nesse pé. Ou até mesmo, né, que ocorre muito frequentemente para pés diabéticos, que são pés que têm essa rachadura nos pés, que aqui ocorre o quê? Tem uma alta taxa de glicose, né, e aí ocorre glicação de colágeno, e aí desidratação
ocorre também toda a pele de diabético é muito desidratada, e um dos sinais que a gente verifica para que precisa urgente de tratamento dessa pele e cuidado das taxas de glicose é quando a gente vê um pé rachado, tá certo? Em um diabético. Então, muita atenção nisso. E aí, a Nobrevir, ela disponibiliza o produto Homeomag para tratamento desse tipo de situação. Então, o produto dela dá hidratação profunda e ela destina para quem também? Para os profissionais, né, os podólogos, né, que tratam os pés das pessoas. Então, eu posso ter um produto que é acesso para o autocuidado, como também para um podólogo. E aí, qual o diferencial que ela dá aí no mercado, né? Você vê a embalagem que é tipo pote, tá? O QSP, ou seja, o conteúdo desse produto é de 30 gramas, claro, que é uma indústria, e aí essa indústria, ela vai fabricar em tonelada, tá certo? Mas aqui, você calcula, né, para fabricar por tonelada, você vai calcular isso aí por cada embalagem vazada, e cada embalagem vazada tem um conteúdo de 30 gramas. Qual é o diferencial que eles estão propondo? Não tem conservante, parabenos, né, e aí existe muita publicação que fala, alguns condenam os parabenos, outros não condenam os parabenos, né, alguns falam que pode ser absorvido e aí influenciar no metabolismo intestinal, tá certo? E aí ter consequências severas com o tempo, tá? E aí também ele diz que é livre de corantes artificiais, que podem promover alergia. Também ele destaca que ele faz parte de toda a equipe do Eu Reciclo, né? Que aí tem uma legislação específica para isso, que agora as indústrias de cosméticos precisam se adequar. Aqui ele mostra a composição. Então, qual é o ativo que eles estão se baseando? Extratos vegetais. Então, a gente caracteriza esses extratos vegetais, a forma de obtenção desses extratos vegetais, que via a gente vai obter, né? Se é por maceração, se é por infusão, né? Se é por trituração, né? Então, que forma eu tenho esses extratos vegetais? Esse extrato vegetal é alcoólico, é glicólico? Então, como é esse extrato vegetal? Se você analisar essa formulação, você vai ver que é uma base pomada, como vocês já tiveram a aula de farmacotécnica. Por quê? E eu digo que é uma pomada absorvível, né? Nós temos pomadas de hidrocarbonetos, pomadas hidrofílicas, pomadas absorvíveis. E por que absorvível? Porque eu tenho lanolina na minha composição. E ela absorve quem? Água. Então, esse extrato, ele não descreve se é um extrato aquoso, mas aí com a minha pesquisa profunda eu posso entender se esse extrato é aquoso, ou é um hidroalcoólico, ou é alcoólico, e aí eu tenho água também nessa formulação. Então, para incorporar numa forma pomada, eu tenho a característica aqui do petrolato e da lanolina, que aí descreve a forma farmacêutica pomada, com alta viscosidade. E aí eu tenho conservante aqui, e eu tenho também todos os componentes que vai dar a fragrância do meu produto, que é toda essa sequência aqui restante. Como é que eu vou saber entender isso, professora? Eu posso pegar cada componente desse e colocar lá no meu ultrospecto. E aí eu vou saber a função de cada um deles, é o meu primeiro passo. Então, como é que é esse ciclo vicioso para eu aprender cada produto cosmético? Eu pego os produtos que eu tenho interesse, tá? Faço uma tabela, coloco os componentes organizados em uma coluna, e na outra coluna eu começo a colocar as funções. E aí depois eu vou na pesquisa das concentrações, e eu começo a aprender e entender sobre os meus componentes. A partir daí, eu vou entender quais são as substâncias que são ativas na minha formulação, e quais são as substâncias que são os excipientes, também chamados de veículos, que vão dar a forma farmacêutica. E aqueles recipientes que vão dar a estabilidade a essa forma farmacêutica. Então, com esse exercício corriqueiro, começando com aqueles produtos que me interessam, entendeu? Eu começo a aprender sobre cosmetologia. Então, essa é uma estratégia, uma forma da aprendizagem sobre cosmético. Aqui eu passo para vocês cada veículo desse.
tá? Então, vou passar uma forma sintetizada, a água, por exemplo. A água é o veículo mais utilizado na cosmetologia, até porque a formulação, a forma farmacêutica mais utilizada é a forma creme, né? A forma emulsão. E aí, e shampoo, por exemplo, a maior quantidade do shampoo de volume ali é água, tá? Condicionadores também. E aí, ou seja, é o meu produto mais utilizado, meu ingrediente mais utilizado na cosmetologia. Então, como nós estamos vivenciando esse momento sustentabilidade, esse é um dos motivos de fazer cosméticos sólidos, né, que tenha redução da quantidade de água no processo produtivo, tá? Mas a gente não vai desprezar todas as formulações que já têm padronizadas, que utilizam água, não. É só mais uma outra alternativa que a gente tem para ter um produto mais sustentável, tá? E aí, se você for trabalhar com água, o primeiro passo, sempre, antes de iniciar uma formulação, é aferir o pH da água. Esse pH, obrigatoriamente, tem que estar 7. Mas não é só aferir o pH da água também, é analisar essa água, analisar as cargas dela, analisar a contaminação microbiológica. Então, depois que você tem todo o controle de qualidade da água, então, essa água, ela pode entrar no processo produtivo, tá? Ou a produção ou o desenvolvimento da formulação, certo? Por quê? Se essa água, por exemplo, ela for uma água de mais de 24 horas, ou uma água de 24 horas, você pode ter, dependendo da forma de armazenamento dessa água, ter uma água ácida. E a água ácida, ela pode ser incompatível, compatível com surfactantes, incompatível com espessantes. Você pode incorporar ali um espessante que seja iônico, né, um polímero iônico, e se tua água ela tiver ácida, aquele polímero não vai formar gel. Você vai precisar corrigir a formulação, corrigir esse pH da água para poder o polímero formar um gel, tá? Bem, outras empresas, coloquei aqui, por exemplo, o exemplo da Vichy, ela costuma bastante utilizar água termal como veículo, né? Água termal eu posso utilizar em todos os veículos, em todas as formulações, Juliana, já que ela é rica em oligoelementos, sódio, magnésio, zinco, boro, manganês, que aí ela tem uma propriedade hidratante, tem uma propriedade anti-inflamatória, então vamos utilizar água termal em todas as formulações. Não, não é bem assim. Ela pode ser um plus numa formulação, um diferencial na formulação, mas para ela entrar na formulação, a gente precisa entender a incompatibilidade desses oligoelementos com os princípios ativos que podem estar presentes nessa formulação. Então, sempre a gente tem que fazer o controle de qualidade do produto a ser desenvolvido, tá? Essa própria água termal pode ser um cosmético, só ela, tá? Ela já pode ser um cosmético, certo? Então, a gente tem uma aula só sobre água termal também. Surfactantes, tá? Os surfactantes, ele é o segredo, né, de muitas formulações, até na perfumaria, a gente precisa ter um estudo profundo, conhecimento profundo sobre o surfactante. O surfactante é um ingrediente em que a gente utiliza para diminuir a tensão superficial entre o óleo e a água. E aí, esse surfactante, ele vai ter uma parte dele que é hidrofóbica, ou seja, afinidade com o óleo, uma parte afinidade com a água, que é a parte hidrofílica. E por este motivo, devido a essa estrutura molecular, ela diminui a tensão superficial entre óleo e água. E aí eu tenho vários tipos de surfactantes. Surfactantes não iônicos, né? Por exemplo, a associação do álcool cetoestearílico com monoestearato de sorbitano etoxilado. É um não iônico, ou seja, ele não tem carga, ele é neutro. É um surfactante de escolha, né, quando a gente tem incompatibilidades com cargas iônicas. Então, a gente escolhe um surfactante que não tenha água, tá? Temos também os surfactantes que são iônicos, e aí a gente classifica como os catiônicos, os aniônicos e os anfóteros, tá? Os catiônicos, nós temos muito do catiônico sendo aplicado em shampoo, em sabão, em condicionador, certo? Como cloreto de cetiltrimetilamônio, que você vai encontrar na maioria dos condicionadores para cabelo.
Ou seja, justamente aquele mecanismo que eu expliquei para vocês, de neutralização da carga negativa do shampoo. Temos também os aniônicos, nós encontramos muito em shampoos, como tensoativo de limpeza primária, certo? Como, por exemplo, lauril sulfato de sódio, lauril éter sulfato de sódio, cetearil sulfato de sódio, e vários outros, né? Só estou dando um exemplo aqui. E anfótero? O anfótero, por exemplo, ele vai depender da carga, do meio, se ele pode ficar com a carga positiva ou com a carga negativa, tá? Tudo depende do pH do meio. Então, temos exemplos aí dos anfóteros betaínicos, que também são muito utilizados em shampoos. E por isso que quando a gente utiliza um anfótero betaínico no shampoo, a gente precisa corrigir o pH do shampoo antes de finalizar com o espessante, a preparação do shampoo. Aí aqui, só para vocês terem a noção das diferentes famílias de surfactantes que nós temos no mercado. Nós temos o monocaternário, nós temos os gêmeos, o bolaforme, o bicaternário, o tricaternário, e cada escolha de surfactante, dependendo da estrutura molecular dele, nós podemos ter estruturas geométricas, organizacionais dentro da formulação diferenciadas. Nós podemos ter micela esférica e a micela inversa, nós podemos ter micela globular, tipo vesícula, né? Por exemplo, quando nós utilizamos lecitina na formulação, nós acabamos tendo uma formulação tipo lipossomas, tá? E aí se assemelha muito à membrana lipoproteica, né? Aqui, ó, bicamada plana, ó, vai se assemelhar muito à camada lipoproteica da nossa pele, das nossas células, né? Bem, umectantes. Umectantes são substâncias que evitam a evaporação da água lá em relação ao conteúdo do produto. Então, ela evita essa evaporação da água, por quê? Porque ela é higroscópica, ela consegue absorver e reter bastante água, evitando que, por exemplo, esse cosmético que vai ser vendido em ambientes mais quentes, evita que essa água desse produto seja evaporado da sua embalagem e evita com que altere a viscosidade do produto durante o seu prazo de validade, tá? Então, muito interessante utilizar o umectante. O umectante também ele pode ser utilizado para solubilizar alguns princípios ativos que têm afinidade com a água, tá? Ou também o umectante é utilizado como uma substância ativa, quando você quer hidratar essa pele, tá? Retendo também, formando uma película sobre a pele, retendo a água da pele, tá? Então, os hidratantes mais utilizados é propilenoglicol, glicerina e sorbitol. Por exemplo, a glicerina é um componente ativo dos produtos cosméticos hidratantes, tá? Pode ser hidratante facial ou hidratante corporal. Então, nós utilizamos a glicerina em grandes concentrações em formulações hidratantes. Emoliente. Qual é a diferença do umectante para o emoliente? O emoliente, ele já tem a característica lipofílica, tá? Tem uma característica oleosa. Ele é utilizado para solubilizar substâncias ativas oleosas, tá? Que tem mais afinidade com o óleo. Ele vai também alterar a viscosidade da formulação. Ele pode ser um semi-oclusivo e ele também pode substituir, né, o manto lipídico da pele, ou seja, ele reestrutura aquelas pessoas que têm uma baixa produção de lipídio, né, pela sua glândula sebácea. Por exemplo, as pessoas que são fototipo 1 e 2 têm uma baixa produção de sebo, e aí tem uma deficiência da proteção do manto lipídico. Então, você pode escolher substâncias hidratantes que contenham emoliente para essas pessoas, entendeu? Então, é nesse sentido que a gente começa a escolher cada componente desse. E aí, o emoliente também passa a ser um hidratante, mas o hidratante com características oleosas, tá? A concentração que você vai utilizar vai depender da estabilidade da forma farmacêutica, vai depender de se você quer um deslizamento nessa formulação. Por exemplo,
Os hidratantes utilizados para massagem corporal, que você vai utilizar com as massagistas. Elas sempre vão escolher hidratantes que têm um bom deslizamento. Então, esse hidratante, ele não pode ter uma característica hidrofílica, é uma característica lipofílica, ou seja, é um creme e que a fase externa é oleosa, é um creme água e óleo. E para eu ter um creme água e óleo, eu preciso utilizar mais de 20% da minha formulação de emoliente, senão eu não tenho uma fase externa oleosa, tá? E aí aqui eu tenho exemplos, eu posso utilizar hidrocarbonetos, eu posso utilizar os glicerídeos, ou seja, os triglicerídeos, que são os óleos vegetais, eu posso utilizar ácidos graxos, derivados de silicone, quando eu quero reduzir um pouco esse perfil oclusivo, né? Ou seja, quando eu digo perfil oclusivo, é porque, por exemplo, se você utilizar um hidrocarboneto, ele vai ter uma característica mais de pomada, e aí ele vai realmente formar uma película oclusiva, ou seja, fechando os poros da pele, podendo promover, por exemplo, se você for utilizar facial, que não é indicado os hidrocarbonetos para face, dependendo do tipo de pele, porque podem promover a acne. E aqui eu tenho vários fatores para escolher esse emoliente. Eu posso escolher pela estrutura química, pela polaridade, pelo peso molecular, pela espalhabilidade, pela viscosidade, pela solubilidade, principalmente quando eu quero solubilizar algum ativo, tá? Com o emoliente. Então, a escolha é fundamental do tipo de emoliente que vai ser compatível com esse ativo, porque nenhum ativo, ele pode estar ali na formulação na forma de cristal, tá? Ele precisa estar solúvel, e eu posso utilizar um emoliente como recurso para solubilizar esses princípios ativos. Bem, o espessante, né? O espessante eu posso ter aquela forma farmacêutica que é gel, tá? Então, eu vou ter o veículo água, né? Ou uma água termal, por exemplo, e aí eu vou utilizar o espessante, que é um polímero, que ele pode ser iônico ou ele pode ser não iônico, tá? Vai depender do meu princípio ativo. Se esse meu princípio ativo, por exemplo, for ácido, tá? Então, eu não vou utilizar polímeros iônicos, porque vai quebrar esse meu polímero, porque ele vai precisar estar com uma faixa neutra de pH, e a faixa neutra de pH não é compatível para a eficácia, por exemplo, de peelings, que a eficácia de peelings eu preciso de um pH 3. Então, aí eu preciso escolher um polímero que seja não iônico para incorporar esse meu princípio ativo, tá? Isso tudo quando eu quero gel, tá? E aí, quando eu utilizo um polímero que seja iônico, eu preciso utilizar um corretor de pH, que já é um outro recipiente. Geralmente, nós utilizamos trietanolamina ou hidróxido de sódio para corrigir esse pH para pH neutro. E assim eu formo um gel, como vocês viram na aula prática de farmacotécnica 2, quando vocês manipularam o carbopol, né? E vocês obtiveram a forma farmacêutica gel. Né? Outro exemplo é o polaxamer, né? Que também tem essa característica iônica, tá? Não iônicos, nós temos todos os derivados de celulose, nós temos a goma xantana e outras gomas também, como não iônicos, tá? E esses polímeros, eles podem ser naturais, semissintéticos ou sintéticos. Podemos utilizar esses polímeros também, não só para obter a forma farmacêutica gel, mas também para estabilizar um creme, por exemplo, aumentando a viscosidade da formulação. Então, geralmente, são muito utilizados os polímeros para estabilizar a forma farmacêutica emulsão. Aí aqui eu trouxe para vocês a lista, né, de vários espessantes, tá, que vocês, além de terem disponíveis no mercado, vocês podem ter disponível na natureza, por exemplo, pectina. Pectina você encontra muito na casca de maracujá, tá, em que você pode secar a casca de maracujá, e aí você tritura essa casca, você vai obter a pectina lá em pó. E aí você pode hidratar essa pectina e obter a forma farmacêutica gel, tá? Você também tem os amidos na natureza, como, por exemplo, a semente de jaca. Você pode extrair o amido da semente de jaca, né? Então, você aprender a fazer gel, mesmo não tendo acesso aos laboratórios,
né? Você pode aproveitar a natureza, tá? E começar a aprender a fazer gel em casa. Claro que você não vai vender esses produtos, porque precisa os parâmetros de segurança, né, para a gente poder dispensar isso para a população. Mas para aprendizado, você pode utilizar o recurso da natureza e você aprender em casa mesmo. É o que a gente tem para hoje, tá certo? E aí, todos esses polímeros, vocês podem também pesquisar, tá, no site do INPI ou site de patentes, e aí investir também, polímeros é o que a gente mais precisa hoje, tá? Tá sendo uma grande demanda do mercado, porque alguns polímeros nós tivemos escassez, tiveram em falta, por exemplo, o Carbopol, quando a gente precisou fazer o álcool em gel, precisamos investir muito em alternativas, que a melhor alternativa foi o hidroxetilcelulose para obter o álcool em gel. E aí precisamos, sim, investir, e quem tem interesse em se especializar na área de polímeros, poxa, faz tua pesquisa nas bases de patentes e veja o que é que você pode ter de ideia inovadora para poder colocar para frente o desenvolvimento de polímeros. Esses polímeros vocês podem utilizar em formulações medicamentosas, cosméticos, como também em embalagem. Conservantes. Os conservantes nós utilizamos para prevenir a oxidação, né? Quando a gente fala prevenir a oxidação, nós utilizamos antioxidantes e nós utilizamos agentes quelantes também. Podemos utilizar esses conservantes para prevenir a contaminação microbiológica, que aí nós chamamos de preservante, tá certo? E aí, como exemplos, nós temos antioxidantes, nós temos o metabisulfito de sódio, quando queremos evitar a oxidação em veículos hidrofílicos. Nós temos o BHT, que é o butil-hidroxitolueno, quando queremos prevenir a oxidação de veículos lipofílicos, tá? Nós temos vitamina C, sugiro a vitamina C está na forma de éster, porque vitamina C, em presença de água, ele mesmo se oxida, a gente geralmente associa com metabisulfito de sódio para evitar essa oxidação. Ou podemos associar a vitamina C com a vitamina E, ou ésteres de vitamina E, tá? Como esse processo de antioxidante. Então, geralmente, a vitamina C e a vitamina E, como ela tem um custo mais elevado, ela é utilizada não só assim para ser antioxidante da formulação, mas ser antioxidante da pele, tá? Porque ele tem um valor mais agregado para a utilização como antioxidante da pele. Então, a gente pode incorporar como substância ativa a vitamina C e a vitamina E como antioxidante. Agente quelante, o mais utilizado é DTA, mas também temos o HEDTA e temos também as ciclodestrinas. As ciclodestrinas, em particular, elas são muito utilizadas também para fazer nanosistemas, devido à sua estrutura molecular, que é uma estrutura molecular de inclusão através dos seus ductos de inclusão de ativos e de liberação controlada da substância ativa. Temos também preservantes, que são utilizados para evitar a contaminação microbiológica. Então, se essa formulação tem água, é preciso obrigatoriamente utilizar conservantes. Se a formulação, você consegue propor uma forma farmacêutica sem água, aí não precisa utilizar conservantes. Ou, por exemplo, se aquele que a gente deu da Nobrevir, ele não tem parabenos, né? Ele tem o quê? Um antioxidante, porque ele tem uma carga de substâncias lipofílicas. Então, substâncias lipofílicas que têm duplas ligações, elas precisam de um antioxidante para evitar a rancificação. Agora, e a água que ela tem ali naquela formulação, ela é absorvível pela lanolina, então não vai ser uma água livre, não tendo a necessidade de utilizar, por exemplo, os parabenos, tá certo? Então, é uma alternativa também para evitar o uso de parabenos. E a outra alternativa é você eliminar a água da formulação e reconstituir no momento da utilização, como, por exemplo, emulsões secas. É uma alternativa para isso. E aí, nós temos como conservantes, na maioria das formulações, parabenos, fenoxietanol, imidazolidinilureia, DMD e dantoína, que é muito utilizada em shampoos, e vários outros aí no mercado. Existe uma legislação
que quando a gente vai desenvolver específicas só para conservantes que são permitidos com suas respectivas concentrações. E, por fim, de excipientes, nós temos as essências, aromas, pigmentos e corantes. Existe uma diferença entre essências e aromas e pigmentos e corantes, tá? Então, nós utilizamos as essências, elas são utilizadas como flavorizantes, tá? Que podem ser naturais ou sintéticos, e elas são utilizadas para conferir aquele odor característico. E aquele odor característico a gente associa com a cor do produto. Por isso que vem os pigmentos e corantes. Já os aromatizantes, a gente vai, além do odor, a gente quer um sabor característico. Então, os aromas, eles são utilizados na cosmetologia para produtos labiais, porque a língua pode estar em contato com os lábios, e aí você sentir aquele gosto. Então, é essa a diferença, tá? Entre essência e aromas. E pigmentos e corantes, tá? Os pigmentos, eles podem ser orgânicos ou inorgânicos, e os pigmentos, eles diferem dos corantes, porque os pigmentos são insolúveis na formulação. Os corantes, eles são solúveis. E devido a essa característica insolúvel e solúvel, vai dar total diferença, né? Quando ele solubiliza no meio, ele acaba sendo transparente, tá? Naquele meio. E aí o pigmento, como ele não vai solubilizar, ele vai absorver aquela cor e vai refletir na cor que a gente consegue enxergar. E aí ele é opaco, tá? O pigmento, ele pode ser utilizado como uma substância ativa na formulação cosmética, principalmente quando nós trabalhamos com esmaltes, corantes, tinturas capilares, tá certo? Então, são produtos que aqui eu coloquei como recipiente de uma formulação. Por exemplo, base creme, em que a gente precisa deixar uma cor, um shampoo, que a gente quer deixar uma coisa diferenciada, tá? Mas, se a gente for trabalhar com esmaltes e com tinturas capilares, então a gente precisa de um estudo mais profundo sobre os pigmentos e a mistura desses pigmentos para produzir uma cor específica. Bem, sugiro para vocês, vocês podem ver no blog, tá? Farmaeduca Saúde, lá e também nesse slide dessa aula, essa lista de aplicativos. É outra forma que vocês podem aprender, estudar e dar novas ideias de formulações cosméticas e tecnologias cosméticas. Eu gosto muito desse INCI Beauty, tá? Ele está em francês, mas ele dá uma orientação, tá? De cada componente de produtos que são procurados aí no mercado. É bem interessante. E aí vocês podem navegar nesses aplicativos e quem sabe esses aplicativos eles podem ser uma ideia que vocês identifiquem de uma necessidade do mercado, né? E uma ideia diferenciada que vocês podem promover, tá? Então, eu sugiro esses aplicativos para vocês navegarem, para ver se dá alguma ideia para vocês, tá? E, por fim, nosso tópico de tecnologia cosmética, eu coloco aqui como manipular esse produto cosmético, tá? Então, esse produto cosmético, nós temos, antes, quando a gente entra no laboratório, né, que a gente vai manipular, seja na farmácia magistral, seja na indústria cosmética, nós precisamos ter um roteirozinho de trabalho. Então, esse roteiro, primeiro, higienizar as mãos e utilizar as vestimentas, tá? Secagem e a limpeza de todo o ambiente e equipamento do laboratório, para não ter contaminação cruzada. Analisar a água, tá? Então, como eu já falei, pH, condutividade e análise microbiológica. Precisamos verificar o funcionamento de cada equipamento, porque se você tem toda aquela logística de produção daquele dia, um equipamento estiver quebrado, então você vai perder o seu dia. Então, todos os equipamentos numa indústria, elas têm a manutenção preventiva, tem a manutenção preventiva e corretiva. A preventiva é quando você vai fazer qualquer manutenção para evitar que quebre. A corretiva é porque já quebrou, então você vai corrigir aquele equipamento, tá? Então, é preciso verificar todo o funcionamento do equipamento.
Organização do processo produtivo em relação à matéria-prima e embalagem. Então, antes de iniciar o processo de produção, é importante verificar se tem tudo disponível. Por exemplo, você tem uma embalagem e a tampa da embalagem, falta uma tampa, então não é possível você iniciar aquele lote daquele tamanho que você projetou, tá? Secagem da limpeza do laboratório, ambientes e equipamentos, o cálculo da formulação com seu respectivo QSP, tudo calculado baseado no conteúdo da embalagem, né? A pesagem, e aí a manipulação com a técnica, né, de preparo, tá? E aí essa parte da manipulação já vem desde o setor de desenvolvimento técnico. Então, o desenvolvimento técnico conhece toda aquela primeira parte que eu passei para vocês, entrega o produto pronto, quando chega no processo produtivo, o processo produtivo vai seguir o POP, tá? E, por fim, envase e rotulagem, tá? As formas cosméticas que mais nós utilizamos, eu coloquei aqui o link do blog, tá? Em que vocês podem ler com detalhes para revisar essas formas cosméticas, porque muitas delas vocês já tiveram acesso a esse conhecimento, né? Que são o quê? Quais são as formas cosméticas que mais nós temos no mercado? As emulsões, tá? Nós temos as emulsões clássicas, as nanoemulsões, as microemulsões, as emulsões múltiplas, emulsões secas, por exemplo. Nós temos a forma farmacêutica gel, nós temos a forma farmacêutica pomada, nós temos as soluções e os tônicos, né, que entram como soluções. Nós temos os óleos mono, di e trifásicos, em que aqui a gente trabalha com a densidade dos óleos. Então, devido aos óleos apresentarem densidades diferenciadas, a gente pode agitar, mas quando cessa a agitação, os óleos se separam. Nós temos também shampoo, forma sabonete, a forma esmalte e a forma aerosol. Então, convido todos vocês a darem uma lida lá no blog farmaeducasaude.blogspot.com, tá? Copie e cola esse link e vocês vão ler todo o conteúdo respectivo com isso aqui. Claro, é um resumo, tá? Quem quiser se aprofundar, então aí a gente pode iniciar com livros, tá? Ou fazer pesquisa mais detalhadas em artigos científicos. Aqui eu trouxe para vocês no blog também, tá? Eu só vou mostrar porque nós não vamos ter mais tempo para isso, eu quero ouvir vocês também, mas com calma, vocês podem ir aqui no blog, aqui, ó, como eu mostrei, ó, tá a descrição de todas essas formas cosméticas, um resumozinho bem bacana, os principais recipientes, tá? Dessas formas cosméticas, as vidrarias que são mais utilizadas, tá? Aqui, ó, mais utilizadas, ó, por exemplo, o sabonete, cortador de sabonete, aqui um exemplo, certo? E aqui, eu deixei para vocês alguns vídeos bem interessantes, tá? Ó, como misturar carbopol, vocês podem visitar, eu indico esse, como misturar carbopol, né, no primeiro momento, todos eles são bons, são vídeos curtos, que dá para vocês assistirem, tá? Os sabonetes, aqui, ó, como se faz sabonete. Tem um vídeo também da Natura, a fantástica fábrica de sabonetes, que vocês podem assistir. Então, vocês podem aqui, ó, navegar, escolhe aqui, e aí vocês dão uma olhadinha nesses vídeos, certo? Não dá para eu passar agora, porque senão não vai dar tempo de finalizar. Bem, e aí, para a gente seguir um roteiro, né, de submeter essa formulação para a Anvisa, é preciso a gente seguir o procedimento operacional padrão. E aí a gente segue uma planilha, tá? Desses procedimentos, listando todos os componentes, as funções desses componentes, as concentrações usuais, quais são as características de cada ativo, recipiente que estão ali, a técnica de preparo, né, armazenamento, a embalagem, então tudo isso a gente coloca dentro do POP, tá? Em que vocês já tiveram uma aula de legislação, e aí vocês têm lá todos os pontos que a Anvisa pede para a gente colocar, inserir dentro desse procedimento operacional padrão, tá? Hoje, só para destacar para vocês, o que a indústria está pedindo? Que no desenvolvimento técnico dessas fórmulas, a gente reduza tempo, né?
Ou seja, a gente tem uma ferramenta digital em que a gente já tem acesso a todos esses problemas de formulação e que a gente não precise sempre reiniciar, começar do zero, como se a gente já não tivesse esse conhecimento. Então, a indústria, ela está pedindo isso, ou seja, são ideias que vocês podem vir a ter para solucionar a necessidade do mercado, porque a necessidade não somente das pessoas, mas também das empresas. Aí, como um roteirozinho que eu coloco para vocês também, coloquei um roteiro inicial e coloco aqui um roteiro para a gente fechar essa ideia inovadora. Então, escolher a classe cosmética conforme a funcionalidade, selecionar esses ativos recipientes, incluindo o INCI do produto e o nome do fornecedor. Por que existe esse INCI? Porque é a nomenclatura internacional, precisa estar tudo em inglês, para todo o mundo entender o que é que existe dentro daquela composição. Informar as funções de cada componente, tá certo? E pesquisar as características físico-químicas, concentração usual, interação entre esses componentes, as marcas que utilizam esses componentes, tá certo? Como também as embalagens. Aqui, para a gente finalizar, eu coloco o áudio do podcast da professora Cleone. Deixa eu... para vocês se estimularem na criação da ideia. Vou botar aqui. Olá, alunos. Eu sou a professora Cleone, do curso de Design da UFCG. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre o que é Design Thinking, né? Podemos começar traduzindo, da letra, digamos assim, essa expressão e vamos encontrar a palavra pensamento do design, né? Então a gente se pergunta, que pensamento é esse? Que mentalidade é essa? Então, o que é o pensar do design? Do design enquanto profissional que atua para resolver problemas. Então, o pensar do design, ele é estratégico, ele é sistemático e ele é metodológico. Então, ele é estratégico por quê? Porque ele tem um objetivo a ser alcançado. Ele é sistemático, porque ele passa por etapas. E ele é metodológico, porque ele adota métodos para cada uma dessas etapas. E o design, enquanto ação projetista, ele está focado no usuário, né? Não existe, como a gente sempre diz, não existe design sem usuário, cliente, consumidor ou qualquer outra denominação que possa se utilizar nesse caso. Então, os pilares do pensamento do Design Thinking são as decisões sempre centradas no ser humano, né? Questionar as próprias questões, construir ideias para pensar, renovar, repetir e reiterar. O Design Thinking é uma coisa que ele é uma ferramenta para a gente perceber um problema, validar se aquele problema é real, validar junto com os usuários, né? Ou prototipar junto aos usuários, e em seguida voltar para repensar e reestruturar novamente. Ou seja, ele é cíclico e é um processo contínuo. Para isso, se exige uma coisa muito, muito comentada hoje, que é a empatia, né? Que são um dos grandes valores do Design Thinking. A empatia é se colocar no lugar do outro, mas sem pré-julgamentos. Não é se colocar no lugar do outro, conjecturando que atitude tomaria se estivesse no lugar dele. É apenas e exclusivamente observar, né? Ter a humildade diante do problema enfrentado pelo usuário, consumidor ou cliente, de observação, né? Há uma mera observação, né? Que deve ser profunda no momento que você tenta entender, né? Decodificar a sua observação.
Então, isso é uma coisa extremamente importante. Não adianta ter empatia tendo pré-julgamentos. Isso ajuda muito no processo de desenvolvimento de novos produtos. Não é? Outro grande valor do Design Thinking é a colaboração. Então, co-criar. E essa ação de co-criar, ela pode ser mútua, inclusive com o próprio consumidor, cliente ou usuário. Porque, como ela é cíclica, e eu observo, identifico um problema, observo esse problema, observo o usuário, penso numa solução, testo essa solução junto do usuário e aperfeiçoo essa solução, então eu tenho uma ação de colaboração. Essa colaboração pode ser, como eu disse no início, com o próprio consumidor, cliente ou usuário, ou com outros colegas que estão também desenvolvendo outros produtos. Nunca acredite numa solução de design feita exclusivamente por um designer, né? Porque isso não existe. A gente precisa do outro para compartilhar, né? Para discutir, inclusive os processos de inovação, né? Que às vezes a gente tem uma ideia de que a inovação deve ser guardada, escondida. Não é verdade. Quanto mais a gente conversa, quanto mais a gente troca ideias sobre o produto inovador que a gente está fazendo, ou o processo que vai modificar, seja o que for que a gente esteja criando para resolver algum problema, com certeza nós vamos receber colaborações significativas. Por quê? Porque essas pessoas não estão dentro do contexto que nós estamos. Então, ela tem um olhar sem comprometimento. Então, ela consegue perceber coisas que nós que estamos inseridos no contexto não conseguimos. E o outro grande pilar é a experimentação. Então, é fazer, testar, aprender com o teste, refazer, testar novamente, né? Refazer novamente. Ou seja, é uma experimentação contínua para evitar problemas quando você lança o produto no mercado. Quanto mais eu testo junto aos meus consumidores, usuários ou clientes, menor chance de risco eu tenho. Então, é pensar de uma maneira diferente, né? E o que é melhor? Colocar em prática junto com o seu, ouvindo as considerações do seu usuário, cliente ou consumidor. Um abraço. Bem, agora Olá, você está ouvindo Farma Educa. Agora a gente vai voltar aqui para a nossa tela, para a gente finalizar. Bem, então, o que a gente, para a gente fechar aqui o nosso conteúdo, o que é que eu espero de vocês? Né? A gente começou com o design cosmético, né? E aí eu termino aqui com o Cleone, com design think. E aí é justamente isso, né? Entreguei para vocês, né, a proposta da gente ter a busca dos problemas, né, da sociedade, ou seja, das pessoas e das empresas, e essa busca desse problema pode estar ao lado de vocês, no dia a dia de vocês, tá certo? É isso que a gente está querendo resgatar, começando com vocês mesmos, tá? Então, nesse primeiro momento, o que é que a gente espera? Tudo isso, gente, é para a segunda unidade, tá? A apresentação da segunda unidade. Então, o que é, tá? O que é esse problema? Né? Para quem se destina? Então, com essa aula, eu dei esses exemplos para vocês, né? Vinculado com a área da cosmetologia. E aí, a partir das próximas aulas, vocês vão se aprofundar cada vez mais. Eu mostrei para vocês o exemplo da empresa Nobrevi, para aquele problema, né, de rachadura de pés, né? E aí, nas próximas aulas, nós iremos ver, né, produtos para áreas capilar, para a área facial e para a área corporal, tá? Então, cada vez mais eu vou procurar estimular vocês para vocês terem ideias, mas
é importante que essas ideias saiam de vocês, tá? É isso que eu espero. E aí eu finalizo aqui, né? Uma tarde você pode ter uma ideia simples que pode mudar completamente sua vida. Grandes inovadores só precisavam de uma ideia para mudar tudo. Continue se esforçando e você alcançará o sucesso, tá? Dorian Gill. E aí, vou fechar aqui a gravação. E aí eu vou ver as dúvidas de vocês.